Salmos 6. Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança perdão. Salmo de Davi para o cantor mor, em Neginote, sobre Seminite. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Aqui nós vemos aqui que Davi estava em sofrimento, né? Porque ele estava passando por um período de sua vida, né? Um período ruim, ele estava fraco, né? Ele diz, sou fraco, e pedia para Deus curá-lo. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Dá a entender que ele sentia muitas dores. Até a minha alma está perturbada, porque ele não tinha paz, né? E perguntava para o Senhor até quando ele ia sentir isso que ele estava sentindo. Volta-te, Senhor, livra minha alma e salva-me. Ele clamava a Deus por socorro, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? O medo da morte circundava Davi, porque ele queria louvar a Deus. Ele queria lembrar de Deus, ele queria servir a Deus. E na morte, depois que você morre, você não louva mais a Deus. Então nós temos que aproveitar a louvar a Deus em vida. Assim diz esse capítulo, né? Capítulo 6 de Salmos, para que nós possamos ter alegria e esperança de servir a Deus enquanto estamos vivos. Mas olha que veja aqui que na oração dele, ele tinha fé, né? Ele dizia, já estou cansado do meu gemido toda noite. Faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Então ele se arrependia. No profundo coração, profundo sentimento, ele se arrependia de alma, com o coração contrito. Por isso que ele chorava nas madrugadas, enquanto orava, se lamentava. E de tanto sofrimento ele sentia que estava envelhecendo. Mas, como ele pedia para Deus apartar dele todos os seus inimigos e aqueles que praticavam maldade contra ele, na sua oração, ele tinha fé que ele recebia tudo que Deus ouvia a oração dele. A fé era tão grande que ele falava, ele mesmo já afirmava para ele, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. E ele já via que os inimigos estavam derrotados através daquela oração. Então ele cria na oração dele. Ele orava com fé. Eu li a Bíblia agora no João Ferreira de Almeida. Vamos ler agora a explicação, né? Através da Bíblia BKJ. Aí diz assim. A combinação de castigue e repreenda com ira ardente, descontentamento, indica que o salmista pensava haver algum pecado por trás de seu sofrimento, embora o pecado não seja especificado. A ligação entre pecado e sofrimento é um tema comum nos salmos de lamentação. Ela faz parte do pensamento de pessoas que sofrem mesmo quando não há pecado específico em mente. Os termos relacionados à ira de Deus são uma maneira de expressar esse pensamento. A abertura deste salmo fez com que os pais da igreja
primitiva o incluísse entre os 7 salmos penitenciais. O Salmo 6:32, aliás, Salmos capítulo 6, o capítulo 32, o capítulo 38, o 51, o 102, o 130 e o 143 são salmos penitenciais. O paralelismo entre meus ossos e minha alma demonstra que o sofrimento não era apenas físico, mas também psicológico e emocional. O sofrimento nunca é unidimensional, apenas físico, ou apenas psíquico ou espiritual. Pelo contrário, ele envolve a pessoa como um todo. O mesmo verbo hebraico, que significa agitar-se, quando usado literalmente, e estar ategorizado, no sentido figurado, é usado para esses 2 sujeitos. Havia 2 motivações por trás desta súplica. Primeiro, o apelo para Yahvé é por causa das suas misericórdias. Esta é a fidelidade do pacto que Deus tem para com o seu povo, a base da confiança do salmista, a confiança em Deus. No Salmos 13, versículo 5, mostra, no Salmos 26, capítulo 26, versículo 3, e no Salmos, no capítulo 136. Segundo o salmista, falou de um prejuízo no louvor a Yahvé, caso deixasse ir para o Sheol, para a morte. Isso parece muito atrevimento, mas esse tipo de apelo era comum nos salmos de lamentação, como uma maneira de motivar a Deus a agir. No sepulcro, quem te louvará? Esses versículos ressaltam a extensão da angústia emocional do salmista. Seu choro era tão intenso que seu travesseiro e sua cama estavam encharcados de lágrimas. A segunda figura, molho o meu leito, é uma hipérbole, que significa, literalmente, faço minha cama nadar. A menção de inimigos introduz outra dimensão do sofrimento, a impotência diante de inimigos por causa da condição enferma que o salmista se encontrava. Ou seja, que Davi estava numa condição enferma e estava se sentindo impotente perante os seus inimigos. Os inimigos, que fala do versículo 7, também são descritos como trabalhadores da iniquidade. Aquelas pessoas que vivem trabalhando para fazer o mal, Trabalham para fazer o mal, vivem para o mal. Com base na afirmação do versículo 9, o salmista dizendo que Deus não irá salvá-lo. Não iria salvá-lo, desculpa. No capítulo 3 de Salmos, versículo 2, no capítulo 22, versículos 7 e 8, e no capítulo 71, versículo 11. Contrariando da ideia da inatividade de Deus, estes inimigos seriam dolorosamente aborrecidos. É o mesmo verbo hebraico usado 2 vezes no versículo 2 e 3, para descrever a condição do salmista, em seu sofrimento. Em essência, a oração termina com uma declaração de confiança em Deus. Irá remover seu sofrimento e infligi-lo a seus inimigos. Então aqui mostra que ele afirmava, porque ele tinha fé, confiança de que Deus iria derrotar os seus inimigos e ele se tornaria vitorioso. Mais uma vez, Salmos nos leva a confiar em Deus. Esse é o recado que nós recebemos do Espírito Santo para nós. Bom, nós vamos até aqui. Mais para frente leremos Salmos capítulo 7. Deus abençoe a todos. Amém.